Boa noite. Grande jogo, grandíssimo jogo da minha equipe. Fomos dominadores do encontro, inclusive saindo atrás do placar. Depois que tomamos o gol, acreditamos ainda mais no plano de jogo, acreditamos ainda mais na forma de jogar, no modelo, e o time continuou jogando da mesma forma, com muita paciência, e acabamos chegando na área do Vasco muitas vezes durante o primeiro tempo, e foi um excelente jogo. Fiquei muito feliz pela forma que os jogadores se comportaram e a intensidade muito alta, muito alta. Estão numa rotação realmente altíssima, e aqui eu espero que eles continuem e se mantenham, né? O Danilo participando um pouquinho do início da atividade, pelo menos que foi o que a gente teve acesso. Então, a minha pergunta é, por que ele não foi relacionado hoje? É alguma questão física ou é só um controle de carga mesmo? Semana passada, durante os treinamentos, ele sentiu um leve desconforto na perna e a gente optou por não arriscar, por poupar ele, dar os minutos necessários. É um jogador que já tem mais de 30 anos, que vinha de 2 meses sem jogar e fez 3 jogos, uma sequência de 3 jogos, na qual eu acreditava que era importante ele ter para voltar a ter ritmo de jogo, né? E aí decidimos não levá-lo para o primeiro jogo, mas ele ainda, durante essa semana, ainda não evoluiu da forma que gostaríamos. Então, deixa eu descansar hoje, né? Deixa eu jantar tranquilo e amanhã pensar no Fluminense. Ainda tenho o jogo do Vasco na cabeça aqui. Como você bem falou, o Fluminense ainda vai jogar contra o Volta Redonda, é uma grande equipe, tem grandíssimos jogadores. Para mim, tem um elenco diferente, elenco para estar na parte de cima da tabela. E a única coisa que eu penso agora é descansar hoje à noite, bem descansado, amanhã já começar a preparar esse jogo que vai ser na quarta-feira. E se eu não me engano, vai ser o 7º clássico em 11 jogos. É isso? É isso, pai? Mais ou menos, né? 7 jogos. Vamos fazer 8 clássicos em 12 jogos. Mentalmente isso tem um peso muito grande para os jogadores e, como sempre, vai ser um jogo muito difícil se a gente enfrentar o Fluminense na final, mas eles ainda têm um jogo pela frente. Por que você começou novamente com o Varela ali? Primeiro porque Alexandro e Ayrton Lucas voltaram de lesão, treinaram comigo essa semana. O Ayrton teve um trauma no joelho, né, e incomodou ele bastante durante esses dias aí de reabilitação. O Alex vem de uma lesão também, mas principalmente foi pelo momento do Varela. Assim, um jogador que faz tudo certo, que fez grandes jogos e não merecia sair da equipe. Esse foi o meu pensamento. Não merecia, nesse jogo de hoje, era um jogo para ele. E um cara que eu já falei para vocês, admiro muito, tenho prazer em trabalhar com ele e acredito e pensei que ele merecia ser titular no jogo de hoje, num clássico, depois de ter sido tão importante no primeiro jogo da semifinal. Processo, é claro, né? O treinador não pensa só em montar esse quebra-cabeça simples, né? Eu penso em muitas coisas, às vezes dá certo, às vezes não dá tão certo como a gente espera, mas eu sei que ter 2 jogadores desse calibre, desse nível, e ainda por cima ter que jogar com eles improvisado, de certa forma, assim, numa posição onde eles não se sentem tão confortáveis, é um privilégio para mim, né? Mas porque os 2 querem jogar, os 2 querem ajudar a equipe. Um dos 2 não iria começar hoje, ou pode ser que o Arrascaeta não começaria hoje, ou o Gerson, né, estaria por decidir essa vaga. Optei pelo Plata por inúmeros motivos, né? Uma, porque o Plata nos dá muito dinamismo no jogo, depois a fase defensiva dele é extraordinária, tem um ritmo que aguenta alta intensidade durante os 90 minutos, hoje 88, 87 minutos. E o Luiz Araújo, porque eu não penso só nos 45, eu penso em 90, e o Luiz Araújo é muito forte quando ele entra no segundo tempo. Isso não quer dizer que ele vai ser reserva e só vai entrar no segundo tempo. Então o treinador bota tudo na balança e decide, sabendo que um dos 2 vários jogadores vão ficar chateados por não jogar, mas meu trabalho é pensar sempre na equipe e o que eu acredito fazer o que eu acredito que seja melhor para a equipe, só isso.
O Nico, a gente tem que ter um cuidado especial, como eu falei, com as articulações, né? Por isso que eu poupei ele do último jogo. E é um jogador que é muito importante para o modelo, como ele entende essa posição de volante. Ele nos dá uma vantagem muito grande, qualitativa pela forma que ele tem pela qualidade que ele tem, claro. E ele consegue muitas vezes fazer o time sair da pressão de uma forma individual. Isso depois muito intenso para fazer as coberturas, para pressionar, para defender em pressão alta, em bloco médio. Então é um jogador importantíssimo para a gente. E eu tenho a plena convicção de que, dosando e sabendo utilizar ele vai sempre nos oferecer a melhor versão dele. Se eu tivesse jogado, essa resposta seria muito mais fácil, né? Como eu não jogo mais, eu não consigo avaliar da mesma forma. Eu sei que os jogadores, já falei 500 vezes, né, que sofrem com a bola, e o gramado baixo faz a bola ficar mais viva ainda. Mas, assim, o bom desse gramado é que a gente dá o feedback, eles tentam ajudar e tentam melhorar e tentam ajustar dentro das capacidades, né, dentro da capacidade que a empresa tem de gestionar esse estádio, essa grama que deve ser tão difícil, né, de gerir e fazer ela ficar perfeita. Perfeita tapete ela não está, mas acredito que está numa forma razoável aí para praticar um bom futebol. Okay? Conseguimos dosar bem durante toda essa fase inicial da Taça Guanabara. Conseguimos dar minutos para todo mundo, tirar minutos dos jogadores que não aguentam talvez uma carga de minutos tão elevada durante o ano, mas alguns jogadores tivemos que extrapolar, né? Então, normal. Tudo que vem acontecendo é absolutamente normal e dentro do que a gente planejou, mas semifinal e final, com certeza nós vamos ir com força máxima para vencer, para tentar vencer, da mesma forma que o adversário vai fazer com a gente. Okay? Boa noite, Felipe. Tudo bom? Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Recentemente, o Lédio Carbono, do Grupo Globo, comentou que o Flamengo não enxerga mais o Vasco como rival. São 32 jogos, 19 vitórias lá do rubro-negro. Eu queria saber se você e o seu elenco têm uma preparação diferente para jogos contra o Vasco ou se é mais um jogo, entre aspas, qualquer. Se realmente essa postura vista pelo comentarista é, de fato, algo presente no ninho do Flamengo não enxergar mais o Vasco como rival. Obrigado. Brincadeira. O treinador enxerga todo mundo como se fosse o Manchester City. Para mim, sempre o adversário que eu vou jogar é o melhor time do mundo. É difícil, né? Todos os adversários são bons, têm qualidade, e talvez pelos últimos anos, né, de a disparidade financeira, tirou um pouco esse clássico, esse nome assim tão pesado para o torcedor, para os jogadores. Esquece, o nível mental, é só você ver. A gente estava 1-0 de vantagem e os jogadores entraram jogando o jogo da vida, porque clássico é clássico, ele tira o melhor de cada jogador. Os jogadores grandes crescem, jogadores que não estavam tão bem vão apresentar a sua melhor versão. O Vasco teve uma oportunidade grande de melhorar outra vez contra a gente e se organizaram bem para tentar fazer um bom jogo. Então, é muito difícil, e isso principalmente tem um peso mental nos jogadores, onde tem como é que eu posso explicar? Se tem uma bola que vai sair e ele acha que dá para chegar, ele vai tentar até o final. Todo mundo corre até o último segundo do jogo, como foi. A gente estava pressionando com um jogador com cãibra, a gente estava pressionando dentro da área do Vasco até o último minuto. E isso, o clássico, ele tira, né? Então, como eu falei, vão ser 8, provavelmente, né, se o Fluminense ganhar, vão ser 8 clássicos em 12 jogos. Isso, mentalmente, para os jogadores, é um peso grande. Fisicamente, acredito que seja a melhor preparação possível, mas mentalmente é um desgaste grande, porque vocês viram como é que é tenso esse jogo e no limite da agressividade. Recordo de uma fala do Boto também, quando ele chegou no início do ano. Ele disse que ele ia fazer de você um exemplo para acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses e estrangeiros. Eu queria que você analisasse como um todo esse trabalho que está sendo feito, está bem no início ainda, mas que já tem muita gente já elogiando. Obrigado. Obrigado pela tua pergunta, até foi muito extensa, mas eu vou ser bem curto. Como treinador, a gente vive sem confiança. A gente vive achando que, como eu falei, o adversário é o jogo mais difícil e
nunca subestima a ninguém, e a única coisa exclusivamente que eu penso é no próximo jogo. Eu não posso pensar em como é que fala, em número de jogos sem tomar gol, em número de jogos de vencibilidade, não. A única coisa que eu penso é o próximo jogo. Mais nada. Ninguém gosta de tomar gol. Ninguém gosta. E mais eu que joguei a minha carreira inteira na defesa, sei o ruim que é tomar gol. Mas para mim o mais importante foi isso, que mesmo tendo tomado gol, os jogadores acreditaram mais ainda no que era o plano de jogo, no que foi pré-estabelecido para aquele jogo. E não vi ninguém, absolutamente ninguém, fazendo alguma coisa diferente do que a gente combinou. Isso mostra um time maduro, um time sólido, que não se deixa influenciar pelo externo, senão que joga com a cabeça pensando única e exclusivamente no campo. E a gente viu a melhor versão de vários jogadores ali, tiveram tempo e espaço para poder performar da forma que performaram e fazer um grande jogo. Então, assim, como eu falei, tomar gol é sempre um alerta, nos liga um alerta. Não, o fato de ter tomado o gol não é o que vai fazer eu treinar bola parada a semana inteira. Senão eu vejo as chances que o adversário cria, ou até mesmo as que não acabam sendo finalizadas, mas que tem uma sensação de perigo, porque poderia ser que o adversário criasse mais chances. Então, isso é o que eu olho durante essa correção durante a semana para poder corrigir e prevenir para os próximos jogos. Eu acredito que sempre podemos evoluir, sempre. Nunca vou me conformar com uma atuação e sempre vou achar coisas detalhes micro que podemos melhorar e evoluir como individualmente e também como equipe. São jogadores totalmente consolidados, jogadores grandes. Você falou do Eric, do Nico, do Gerson e do Arrasca, que formaram o meio-campo hoje. É um meio-campo que já jogou junto muitos jogos, que se conhecem bem, se entendem, se procuram. E perigoso para o adversário, é muito difícil marcar esse meio-campo. Então, estou satisfeito, mas claro que quero continuar evoluindo. Mas o que, assim, como eu falei hoje, o plano de jogo passava muito pelos zagueiros também, né, pela construção dele, e nós estamos vendo um nível talvez nunca visto aqui, né, de qualidade da saída de bola dos zagueiros no Brasil. Sinceramente, estou impressionado com o que eu estou vendo dos meus zagueiros construindo o jogo e fazendo a bola chegar até esses jogadores determinantes. E aí ali na frente tem jogadores que alguns dias vão estar mais finos, outros que vão estar mais letais, outros não tanto, né, não tão criativos, mas o importante é que as jogadas sejam criadas. Eu não consigo enxergar o futebol moderno sem intensidade, eu não consigo ver um jogo sem intensidade. Eu assisto muito jogo mesmo, muito futebol. Amo assistir jogo, e principalmente das grandes ligas. E hoje o jogador que não tem intensidade não está nesses campeonatos. O jogador se transformou. Além de ter qualidade técnica, ele tem potência, é um jogador que tem tanta velocidade, mas também tem resistência. Então nós estamos vendo um novo tipo de atleta, né, disputar esse esporte. E porque o jogo moderno, o futebol moderno, pede essa intensidade. Eu peço muita intensidade para os meus jogadores, e os que mais correm muitas das vezes são os atacantes do meu time, são os jogadores de frente, porque são os que mais têm que fazer movimentos em alta intensidade. Então, com certeza eu acredito que pode se manter, porque correndo certo, todo mundo pensando da mesma forma, se corre melhor, se corre menos, se corre mais intenso, mas corre menos. Então, acredito sim que podemos evoluir, mas o nível de intensidade que eu estou vendo na minha equipe é o sonhado quando eu cheguei aqui antes de assumir. Isso se constrói desde os treinamentos, porque esses jogadores aí, eles dão a vida em cada treino. Então, o que você vê no treino, você vê no jogo. E por isso que eu estou tão feliz com o que eu estou vendo até o último segundo do jogo, meus jogadores dentro da área do adversário pressionando. Isso é importante para mim.